Oficialmente, a gente está abrindo a atividade do projeto Repórter do Futuro, é uma atividade de complementação universitária voltada a estudantes de jornalismo. Essa atividade já tem mais de 25 anos e tem a alegria de sempre contar com profissionais muito experientes e, em especial, nessa versão Descobrir São Paulo, Descobrir esse Repórter, tem a parceria institucional da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de São Paulo. Então, cresce de importância e de responsabilidade a administração desse curso por conta de ser uma parceria em espaço público com gestores e vereadores, enfim, com personalidades que, de fato, discutem a questão da cidade do ponto de vista profissional, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político. Então, essa versão, esse 14º curso desse ano, ele é uma realização da Alboré da Escola do Parlamento e tem o apoio institucional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção São Paulo, da Escola da Cidade, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, da Fundação Escola de Sociologia e Política e da Escola de Humanidades, Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais. O tema desse ano é justamente São Paulo tem jeito, em pauta a revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade. Na aula anterior, nós tivemos a presença do vereador Paulo Frange, que é o presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal, e do arquiteto Marcelo Ignatius, diretor do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Hoje temos a alegria e a satisfação de receber o arquiteto Ciro Pironde, diretor da Escola da Cidade, e o vereador Antônio Donato, do PT, membro da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo. Nós vamos começar a nossa audição. Então, são 2 palestras de aproximadamente meia hora cada um, e em seguida uma coletiva com os estudantes de jornalismo, que são 30 neste módulo. Eu quero primeiro, então, passar a palavra para o Ciro Pironde, só fazendo uma breve introdução. Ciro Pironde é arquiteto e urbanista, né? Tem um trabalho de há mais de 30 anos nesse ofício, também é professor universitário, foi um dos fundadores da Escola da Cidade e seu diretor de 96 a 2019. Ele também é da direção da Fundação Oscar Niemeyer e é o atual diretor da Fábrica, Escola de Humanidades João Figueiras Lima. É uma escola de ensino médio técnico da Escola da Cidade que começou a funcionar agora, né, no ano passado. O Ciro Pironde, ele tem uma atuação muito forte dentro dessa lógica da função social da arquitetura. Então, assim, das leituras todas e das falas todas dele, que a gente já acompanhou ao longo de vários anos, ele sempre é convidado aqui no Repórter do Futuro, ele sempre demonstra e destaca, né, a importância da função social da arquitetura e a função social da arquitetura e a função social da cidade, da arquitetura na cidade. Então, é com grande alegria que eu passo a palavra para o Ciro Pironde. Seja bem-vindo novamente, Ciro. A gente quer ouvir você sobre a sua opinião sobre a cidade agora. São Paulo tem jeito? Como é que a gente vai discutir o futuro dessa cidade nesse momento tão diferente, estranho, que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia? Quais são esses outros recursos que a gente precisa pensar para poder ter esse desenho da cidade da maneira como a gente quer? Muito bem. Muito obrigado novamente pela oportunidade, Ana, Sérgio, Ronald, todos que me convidaram. Sempre é uma alegria estar com vocês. Esse é um curso que, quando eu venho aqui com os estudantes e os profissionais que participam, eu sempre digo que é uma alegria, né, poder pensar que há tantos anos vocês se debruçam nesse ensino, nesse curso, para tentar formar pessoas da área da comunicação, do jornalismo,
com essa compreensão sobre a cidade e a sua função, não é? Eu parabenizo vocês pelo entusiasmo e pela perseverança nesse trabalho. Muito, muito obrigado e parabéns para vocês. É uma conversa, eu costumo dizer que a única coisa que eu sei mesmo é que toda manhã eu acordo um pouco mais ignorante, porque durante essa noite, seguramente, em algum lugar do mundo, alguém já inventou alguma coisa que eu só vou saber daqui a uns 20 anos, mais ou menos, algum cientista, algum pensador. Então, a ideia de que a gente sabe tudo, ou que a gente tem, é muito relativa, não é? Então, essa compreensão de que nós acordamos cada manhã sabendo talvez um pouco menos e temos de correr atrás do que precisamos, eu acho que é o que deve nos entusiasmar, todos nós, estudantes, porque somos todos estudantes, a compreender um pouco melhor a cidade. Hoje de manhã, eu estava, por outro motivo, folheando um antigo livro e eu achei uma coisa que eu achei que seria interessante nós começarmos para pensar. Quando o grande legislador lá na Mesopotâmia, o Hammurabi, fez o famoso código, é interessante que lá tem um item do código dele que diz sobre a cidade, e ele usa o termo para melhor expressar o que ele pensava sobre a cidade como aquele local, aquele espaço onde se daria a alegria comum, a alegria de todos. Eu fiquei pensando nisso, em que a contradição, passado tantos milênios, não é? A contradição que as nossas cidades se estabeleceram, porque as nossas cidades, primeiro, se estabeleceram, principalmente na América Latina, como um processo muito triste, não de alegria comum. Foi um processo de exploração, como nós sabemos, através do processo colonizador, e mais do que isso, para não ficar repetindo sempre a mesma coisa, foi um processo de exclusão, não foi um processo de inclusão. Foi um processo de exclusão, principalmente da relação entre o homem e a natureza. Nós acabamos com os nossos rios, nós acabamos com as nossas florestas, com as nossas montanhas, ocupamos tanto o hinterland quanto as costas de uma maneira absolutamente equivocada, e esses erros foram se prolongando porque as cidades sempre, e os arquitetos se serviram, foram usados muito para isso, sempre serviu ao poder, sempre serviu àqueles que detinham o poder. Não tem jeito, foi sempre assim. Então, a nossa contradição permanente é como buscar uma alternância ou uma alternativa para isso. Quando vocês me perguntam, São Paulo tem jeito? Sim, São Paulo tem jeito. Não nos faltam competência técnica para poder resolver. Há exemplos históricos no mundo de cidades em condições muito piores do que a nossa e que reverteram. Eu costumo dizer sempre que, para que isso aconteça, é necessário principalmente dois ou três elementos fundamentais. O primeiro é a vontade política, ou seja, a arquitetura é uma ação política. Ou nós entendemos isso de uma vez por todos, ou então a gente vai continuar nessa coisa do arquiteto como um elemento primordial, mas, ao mesmo tempo, só para favorecer algumas classes sociais. A arquitetura é uma ação política. Portanto, tem de haver uma vontade política por parte dos governantes e dos arquitetos para poder ajudar a construir uma cidade diferente. Depois precisa haver competência técnica. Esse é o segundo fator fundamental. E eu acho que o Brasil, a América como um todo, não nos falta competência técnica para fazermos boas cidades. E o terceiro, fundamental também, é o pacto social, o pacto com a população, a conversa.
Não aquela conversa paternalista, pretensamente progressista, mas extremamente reacionária, que é achar que nós vamos repartir para a população o saber que compete a cada um na sua área. Não é isso, mas é o pacto da conversa franca, leal, aberta, transparente, democrática, capaz de nos ajudar a constituir os anseios da população e, de maneira técnica, poder colocar esses anseios em prática. Ora, essa esperança que eu tenho de que São Paulo pode se modificar se baseia nesse raciocínio e se baseia em questões muito simples sobre alguns aspectos, que é imaginar que talvez eu seja um otimista, né? Dizem que os otimistas são as pessoas mal informadas, talvez eu seja uma pessoa mal informada, mas eu tenho um otimismo imenso com relação ao que nós estamos vendo acontecer ao longo dos séculos. Eu penso sempre que nós temos de pôr na cidade a dimensão do tempo. Uma cidade não se faz, nenhuma cidade se faz numa gestão ou em duas gestões. As cidades que aprimoraram um pouco a sua condição urbana, social, foram feitas ao longo de um tempo, e esse tempo tem de ser um tempo em que haja continuidade nos projetos, em que os projetos políticos sejam associados à dimensão física da cidade, se nós quisermos melhorar. Porque a cidade, eu vou recordar o querido e saudoso professor geógrafo Newton Santos, o grande geógrafo, quando ele dizia que a cidade é física, espacial, a cidade tem topografia, vento, tem sol, tem espaço, portanto, ela precisa ser desenhada. Nós temos de fazer um segundo momento. Nenhum plano diretor salva uma cidade de jeito... O plano diretor é um instrumento político, mas que tem de ser a descrição de um desenho físico e não só um instrumento político. Nova York não faz plano diretor desde 69. E é uma cidade muito melhor que a nossa. Barcelona também não faz plano diretor há dezenas de décadas, mas tem um Instituto de Desenho Urbano, que é isso que nós vamos criar na cidade de São Paulo. Um Instituto de Desenho Urbano não é um instituto feito por arquitetos, é um instituto multidisciplinar, uma inteligência coletiva. Nós precisamos na cidade de uma inteligência coletiva. Política, técnica, pública, social, onde vários atores de vários saberes nos ajudem a fazer uma cidade. Ora, a cidade é um problema de uma complexidade sem fim. Não pode ser resolvido por uma única mente ou por uma única área do conhecimento. E se nós quisermos resolver a cidade, nós precisamos aprender a construir essa inteligência coletiva. Essa é a minha opinião, quer dizer, o meu estudo a longo tempo. Nós não poderemos... O arquiteto tem de sair da função de um demiurgo. O demiurgo era aquele deus grego que toda manhã acordava e desenhava um mundo novo, de acordo com o que ele pensava. O arquiteto é um prestador de serviços à sociedade. Para a sociedade é melhor um bom padeiro do que um mau arquiteto. Um bom padeiro que faz um bom pãozinho e que ajuda a saciar a fome é melhor do que um mau arquiteto. Portanto, se nós conseguirmos incentivar, criar a cultura da criação desse instituto, o que deu certo em Barcelona foi isso. O que deu certo nas cidades que nós amamos é isso. O que deu certo em Medellín foi isso. As nossas secretarias de gestão pública têm de parar de trabalhar de forma esquizofrênica, como eu digo, separadamente. Medellín juntou todo mundo e, através de um processo coletivo e de uma vontade pública, política coletiva, real, não tem nada a ver com a escala da cidade. Sempre eu uso um argumento, é que São Paulo é muito grande, isso é uma besteira. Não tem nada a ver com isso. Ah, falta dinheiro. Não, não falta dinheiro.
também é uma mentira. Nunca falta dinheiro para bons projetos e para uma vontade séria. Portanto, eu tenho uma esperança que os novos paradigmas que o mundo construiu, principalmente pós-guerras, vão se sedimentar cada vez mais. E quais são esses novos paradigmas? Na minha opinião, principalmente a tomada de consciência do movimento feminista foi o melhor movimento e o maior do século XX. A tomada de consciência que os meus filhos têm, por exemplo, da questão ambiental. Esses dois grandes paradigmas, na minha opinião, irão transformar e nos ajudar a melhorar as cidades e a vida em sociedade. Demora tempo, como eu disse, não é uma coisa para ser feita numa gestão de 4 anos, nem de 8, é uma coisa para ser construída ao longo do tempo histórico e do trabalho humano, e nós temos de inverter. Eu acho que eu já falei demais, vocês me cortem, hein, por favor. Tenho mais um tempinho, vou ser rápido. Tem mais 10 minutos, Ciro. Tá bem, então eu vou terminar dizendo, eu acho que mania de professor, né? Professor, eu acho que também é um bom contador de histórias. Eu vou contar uma historinha para vocês de cidade que eu gosto sempre de lembrar. O maior arquiteto do século XX, ou o mais influente, o mais importante, seguramente foi um suíço-francês chamado Le Corbusier. Ele que mais influenciou, não de maneira formal a arquitetura, mas com o seu raciocínio, o seu pensamento e tudo mais. Um homem extremamente progressista, enfim. Ele diz que uma vez ele foi buscar o grande colaborador dele, um jovem arquiteto do leste europeu chamado André Wojcicki, e foi pegar ele pela mão e levar ele caminhar. O André trabalhava no escritório do Le Corbusier desde os 19 anos. O André foi depois presidente da Fundação Le Corbusier após a morte, além de ser um grande arquiteto. Tem um livro maravilhoso do André Wojcicki sobre os trabalhos dele. E o Le Corbusier passou domingo de manhã lá no escritório dele, no apartamento dele, para pegar ele e eles irem até o famoso escritório na rua Sèvres, em Paris, do Le Corbusier. Era manhã de domingo. Os arquitetos gostam de trabalhar de sábado, domingo, sabe? É por isso que os casamentos duram um pouco de arquiteto normalmente. Então, aí, o Le Corbusier pegou ele pela mão e foram andando pela rua, e quando chegaram numa determinada rua, antes do escritório, o Le Corbusier pegou no braço do André e disse assim: André, olha aquele homem trabalhando ali do outro lado da rua, era um limpador, um varredor de rua. E o Le Corbusier falou para ele, olha, querido, se aquele homem realiza o trabalho dele com muita, como a gente está vendo, com muito cuidado, limpando cada detalhe da sarjeta, limpando a calçada corretamente, ele faz tudo com muito esmero, pode reparar, ele limpa muito cuidadosamente a rua. Se ele limpa e faz o trabalho dele com muita qualidade, e nós, como arquitetos, pessoas importantes na sociedade, realizamos o nosso trabalho sem qualidade, para a sociedade, aquele homem é muito mais importante que nós. Portanto, eu diria isso para vocês. Vocês que vão ser jornalistas, trabalhar em várias áreas, para a cidade o que importa é a qualidade do que nós fazemos, e não o que nós fazemos, muito menos a quantidade do que fazemos. Pense na qualidade do que vocês fazem para ajudar a transformar a sociedade. E invertam a mão do raciocínio de vocês com relação à cidade. A cidade do século XX, em toda a sua extensão, foi feita assim. Primeiro, o transporte individual. Segundo, motorizado. O motorizado individual de quem pode pagar. O motorizado coletivo. O não motorizado, bicicletas e tudo mais. E, por último, o pedestre.
Nós temos de fazer com a nossa cidade, se quisermos melhorar, exatamente assim. Primeiro o homem, depois o não motorizado, depois o coletivo, depois o individual de quem pode pagar e o individual solitário do cara na garaginha da casa dele, com uma lata velha que enferruja de 500 toneladas para levar dentro 60 quilos. Portanto, pensem nisso. Nós temos de inverter o raciocínio sobre a cidade se quisermos melhorá-la. Fizemos muita coisa errada, mas muita coisa certa. É preciso pegar certas e aprimorar. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Professor Ciro Pirongi, obrigadíssimo pela sua reflexão, sempre tão afetiva, tão pertinente. Obrigadíssimo. A gente vai ouvir agora o vereador Antônio Donato e, em seguida, a gente retoma para a coletiva com os alunos. Então, eu peço que você aguarde um pouquinho. Agora eu passo a palavra ao diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal para introduzir o vereador Antônio Donato nesse módulo Descobrir São Paulo, Descobrir Seu Repórter. Alexandre Santos, a palavra é sua. Ronald, já falei bom dia aqui para todo mundo, bom dia também ao vereador Donato. É um enorme prazer para a escola estar participando da construção de mais essa edição do Repórter do Futuro. Já disse no primeiro encontro que é uma parceria muito honrosa para a Escola do Parlamento. E essa parceria tem muito do investimento feito pelo vereador Antônio Donato quando ele era presidente da Câmara Municipal. E ele trouxe para a escola esse diálogo mais intenso com a Uboré Projetos, na época da gestão do Cristi Pato. Também foi um momento em que eu vim trabalhar na escola como coordenador à época, então a Escola do Parlamento tem um carinho muito grande pelo vereador Antônio Donato, pela força que ele deu para a escola enquanto ele esteve liderando a casa. Mas para além disso, para além do meu reconhecimento pessoal como servidor da Câmara, o vereador Donato é alguém que entregou a essa cidade muita coisa, desde a década de 80, quando ele começou na militância lá na zona sul da cidade, participou da administração pública de diferentes modos, desde trabalhando em subprefeitura, na vereança, colaborou no governo da Luísa Erundina, no governo da Marta Suplicy, no governo do Fernando Haddad, atuando sempre em áreas muito estratégicas para a cidade, conduzindo processos de articulação e decisão muito fortes para a cidade. Então, para a cidade, este é um homem público que é muito relevante. E dentro do Poder Legislativo, o vereador Antônio Donato está no seu 5º mandato aqui na Câmara Municipal de São Paulo, muito respeitado por todas as legendas, não só pelo campo da oposição, que hoje ele faz parte, mas também pelos partidos que compõem a base do governo, porque é um vereador extremamente comprometido com a qualidade técnica do Poder Legislativo e um vereador que está disposto a dialogar, a fazer a boa política para construir boas decisões para a cidade. Quero destacar aqui a participação do vereador Donato na CPI do IPTU, que dialoga com o tema que a gente está falando aqui, que é o tema de como é que a cidade faz o uso do seu espaço público. Naquele momento, a cidade descobriu que havia um problema grave no como estava sendo tratado o IPTU, e a atuação do vereador Donato na CPI, naquele momento, produziu um impacto benéfico para a cidade gigantesco na correção dessas distorções que estavam postas ali. E eu queria registrar também que a construção dos céus na cidade de São Paulo teve uma participação incisiva do vereador Antônio Donato, seja para construir as alternativas legais para que os céus pudessem ser realizados, seja na luta para convencer a cidade da importância desses equipamentos nos territórios periféricos, que é onde os direitos sociais, culturais, ambientais são mais violados. Então, eu quero que vocês aproveitem muito a presença do vereador Antônio Donato aqui, porque ele é alguém que conhece profundamente a cidade, conhece profundamente a atuação do Poder Legislativo
e certamente vocês podem aprender muita coisa sobre essa revisão do plano diretor e talvez descobrir as contradições que esse momento apresenta para a gente rever essa lei tão importante para a cidade. Então, eu queria introduzir assim, o vereador Antônio Donato como alguém muito relevante para tudo que a gente vai discutir aqui ao longo do módulo Repórter do Futuro. Bom dia, vereador, tudo bom? Bom dia. Queria agradecer, em primeiro lugar, as palavras do Alexandro, muito generosas, e agradecer a Escola do Parlamento, né, um instrumento importante que a Câmara constituiu. Me desculpar, porque teve uma pequena confusão de agenda, eu imaginei que era às 10h30, mas eu pude pegar boa parte da apresentação do professor Ciro Pirondi, também cumprimentá-lo, né, a gente sempre aprende muito aqui nesses encontros, e parabenizar o programa Repórter do Futuro, né? Não é a primeira vez que eu participo, sempre é um prazer enorme poder conversar num projeto tão importante, tão interessante, que certamente vai formar repórteres com uma visão muito mais ampla do que os bancos escolares podem proporcionar, sem nenhuma crítica aos currículos e tudo mais, mas, enfim, a experiência do debate das políticas públicas, o diálogo com agentes públicos, com acadêmicos, isso certamente enriquece muito a formação de todos vocês. E cumprimentar a todos da Oboré, né, que sempre lideraram esse projeto. Um abraço ao Sérgio Gomes e a todos que estão aí com a Oboré levando à frente esse projeto já há vários anos. Bom, eu não sou propriamente um urbanista, não sou um arquiteto, não tenho toda a condição do professor Ciro Pirondi de aprofundar alguns temas, né? A gente aqui na Câmara costuma dizer que a gente vira especialista em generalidades, né? A gente fala um pouco sobre qualquer assunto, mas para aprofundar a gente precisa da contribuição dos acadêmicos. E eu, como foi dito aqui, eu estou no 5º mandato, mas esse ano eu briguei para poder ir para a Comissão de Política Urbana, que eu nunca fui. Eu gostei sempre muito do orçamento, fui da Comissão de Finanças, da Comissão de Transporte, mas dessa vez eu falei, não, eu quero ir para a política urbana, que eu preciso me aprofundar nesse tema, até porque a gente tem esse processo de revisão do plano diretor, e é algo que eu precisaria, na minha experiência política, passar de entender melhor, de me aprofundar, porque quando você está numa comissão, você acaba indo nos detalhes, né? E a gente poder conversar sobre esse processo de revisão tão complexo, tão cheio de polêmicas também, né? E compartilhar um pouco com vocês, né? A gente está numa cidade que, tirando as cidades chinesas desse século aqui, nenhuma outra cidade no mundo teve um crescimento como São Paulo. Em 1870, quando teve, acho que, o primeiro censo, São Paulo tinha 30 mil habitantes. São 150 anos. 150 anos do ponto de vista da construção de uma cidade é um tempo histórico limitado, né? Tinha 30 mil habitantes, era uma vila, quase sem importância nenhuma. No início do século, 1920, tínhamos 200 mil habitantes, já com o aporte da imigração, já desenhando essa cidade que veio assim industrializar e explodir. Em 1950, a gente tinha 2 milhões de habitantes. E agora a gente tem mais de 12 milhões de habitantes. Então, essa cidade ela não teve um processo de construção que as pessoas pararam e foram discutindo, vamos crescer por aqui, crescer por ali. Ela simplesmente explodiu, né? E a gente vive uma cidade, como a gente a conhece hoje, né? Enorme, né? 1.500 km², espraiada, com uma periferia enorme, cheia de problemas, dificuldades, uma cidade, em certa medida, muito disfuncional.
porque a população trabalhadora está nas periferias e os empregos estão no centro expandido, né? Isso gera um enorme deslocamento de pessoas, que exige uma rede de transporte enorme, que exige avenidas, que gera congestionamentos, que gera toda a situação de impacto no trânsito, impacto ambiental que a cidade tem, né? É comum dizer, né, que todo dia um uruguai sai da Zona Leste e vai trabalhar no centro de São Paulo, né? Mais de 2 milhões de pessoas. Se contar a Zona Sul, aí 3, 4 milhões de pessoas se deslocam todos os dias grandes distâncias, né? Imagina alguém que mora ali, numa região que eu atuo mais, que eu conheço bem mais, ali no Jardim Horizonte Azul, divisa com Itapecerica da Serra. Depois do Jardim Ângela, ela tem que tomar um ônibus para chegar no terminal Ângela. Aí ela já gasta 40 minutos, às vezes 1 hora, porque a estrada é estreita, pequena. Aí chega no terminal Ângela, aí pega um ônibus para o centro da cidade, onde vai demorar mais 1 hora e meia. Então, é uma vida muito cruel de uma cidade que foi expulsando para as bordas a população mais pobre, mas precisa dela para fazer a roda girar, né? Para as atividades econômicas acontecerem. E essa população vai para longe e volta. Então, essa cidade aqui foi construída, né? Nas várias decisões que foram tomadas, sempre muito influenciadas pelo poder econômico. Nós ocupamos os fundos de vale, nós tapamos nossos córregos, nós os escondemos, e a natureza reage, né? As várzeas foram ocupadas e as enchentes viraram uma característica da cidade, né? Porque é uma cidade muito irrigada, né? Com muitos cursos de água. Então, a gente tem uma cidade com desafios enormes, desafios enormes. E a ideia do plano diretor, dos planos, né, em geral, é equalizar mais a cidade, tem que trabalhar com uma cidade que já existe e tentar mudá-la, né? Então, é muito mais difícil do que você planejar uma cidade que ainda não existe. É muito mais complexo. E a ideia do plano diretor, eu vou falar mais do plano diretor atual, que eu vivi um pouco, pude participar como vereador no debate em 2014 e agora na revisão. Então, assim, como o professor Ciro já falou de aspectos mais conceituais e de uma visão mais acadêmica e do processo, é evidente que colocando que sempre é uma decisão política que está por trás, mas os interesses, né? E aí falar um pouco da nossa experiência, né? Em 2014, pela primeira vez se estabeleceu um horizonte para o plano, né? De 15 anos. Então, são uma série de medidas apontadas nesse plano que tem um horizonte de 15 anos. Naquele momento, por uma circunstância muito particular, talvez o mercado imobiliário, os interesses imobiliários estivessem um pouco desarticulados. E acho que a gente avançou em algumas diretrizes que não... Evidente, não são contra o mercado imobiliário, aliás, ampliam a produção imobiliária na cidade de São Paulo, mas eles gostariam de ter mais outros incentivos, digamos assim, né, e outras possibilidades. E não conseguiram naquele momento. E aí já entra o primeiro debate. Por que a revisão? Isso já foi uma disputa política. Eles queriam uma revisão 3 anos depois do plano, já imaginando uma outra gestão, uma outra relação de forças e uma outra possibilidade de debate. E aí, de alguma maneira, se chegou num acordo que com 7 anos se faria a revisão. Agora, a revisão, é evidente que é um território em disputa, porque a revisão, o nome diz, você vai revisar, você não vai mudar os pilares do plano diretor, né? A ideia não é mudar os pilares numa revisão, é você
corrigir, porque a cidade é dinâmica, você tem uma série de aspectos que você pode corrigir, falar, esse mecanismo deu certo, esse outro não deu, mas uma ideia de mudanças pontuais. E o que a gente vê é que polêmicas que foram superadas em 2014 retomam em 2021, né? Então, não é meio uma revisão, é uma revanche, né? É quase uma revanche no plano diretor, né? Pô, perdi lá, mas eu vou recolocar a questão agora. O mercado imobiliário, que tem uma pauta clara, são 3 pontos, evidentemente tem muito mais, mas são 3 pontos que eles brigam muito, mas que mexem em questões muito importantes do plano diretor, né? O primeiro ponto é baratear o custo da outorga onerosa. O que é a outorga onerosa? Que acho que é um mecanismo muito importante de se entender. Em 2002, no outro plano diretor, se incorporou no plano o conceito de solo criado, né? Então, você tem um terreno de 1.000 metros, mas se você constrói 4.000 metros, você criou 3.000 metros, né? E se criou a ideia de que, bom, o poder público tem que fazer parte dessa mais-valia imobiliária. Uma parte desse recurso tem que ser do poder público. E aí se criou a ideia da outorga onerosa. Então, hoje o coeficiente da cidade é 1, o coeficiente padrão, né? Então, você tem um terreno de 1.000 metros, você pode construir 1.000 metros quadrados. Se você for construir 2.000, você tem que comprar 1.000 metros com a outorga onerosa. E esse recurso vai para um fundo que chama Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é o Fundurb, que, pela lei, tem que destinar 30% para a habitação de interesse social, 30% para investimento em mobilidade, e os outros 40% são outros investimentos urbanísticos, né? Você pode fazer uma reforma de uma praça, uma qualificação no espaço público, você pode investir até em equipamentos culturais, em algumas questões que são normatizadas por esse fundo, que tem um conselho que o administra. Na medida que você diminui a outorga onerosa, você diminui os recursos para esse fundo, com impactos na habitação de interesse social, né? Que é um grande desafio, né? A gente tem aí quase 2 milhões de pessoas vivendo em favelas, em situação precária, e que você precisa urbanizar, você precisa qualificar, você precisa construir habitação de qualidade para essas pessoas, e esse é o mecanismo que o plano diretor impôs, né? Um mecanismo para compensar essa verticalização e, com ela, você poder ter essas possibilidades. E também de fazer corredores de ônibus, de fazer melhorias urbanas que compensem esse adensamento, né? Mitiguem, né, os efeitos desse adensamento. Então, a grande bandeira é diminuir a outorga onerosa. Isso não se justifica, né? Porque dizem, precisamos destravar a cidade. A cidade não está travada, o mercado imobiliário está a 1.000, não parou um dia na pandemia. É só andar na rua, andem com atenção, né? Repórter tem que olhar o entorno, né? Vejam quantos prédios estão sendo construídos, principalmente em eixos de transporte, que tem corredor de ônibus e metrô. Porque essa é uma outra diretriz desse plano diretor, que é permitir uma verticalização maior nos eixos de transporte público de massa, né? E essa verticalização maior é para ter uma cidade que você aproxime o trabalhador do transporte público, ele tenha mais condições de se deslocar melhor. E a ideia é que você tenha nesses eixos de transporte público, e aí é o segundo debate que o Secov coloca, o que o plano fez, né? A Câmara votou a partir da proposta do Executivo. O plano diretor diz o seguinte:
Você pode construir até 4 vezes nos eixos de transporte público, que é uma vantagem enorme para o mercado imobiliário. 4 vezes o tamanho do seu terreno. Mas você tem que ter só uma garagem, e isso muda tudo. Ter uma garagem. Porque é o seguinte, eu vou construir para quem vai usar o transporte público. Eu não vou construir apartamentos para a classe média alta do lado do metrô para ter 4 vagas na garagem e todo mundo na casa ter um carro. A ideia é você ter essa tipologia, né? É evidente que apartamentos de classe média alta, o que for, apartamentos de mais alto padrão já sendo produzidos, mas não do lado do metrô. Pode ser construído em outro lugar. Do lado do metrô você tem que... Então, isso induz, e a grande briga agora é para não ser uma vaga só de garagem, né? Isso eles querem mudar. Eu moro aqui no Campo Limpo, a 5 minutos, por exemplo, do metrô Capão Redondo. Aqui perto, no metrô Capão Redondo, estão sendo construídos 500 apartamentos sem garagem. Sem garagem, porque está a 300 metros do metrô. Quem vai morar lá vai usar o metrô ou vai usar o corredor de ônibus, né? Então, é você ir desenhando uma outra cidade com outras... sem essa vocação viária, né, de todo mundo ter um carro e tal, que é algo que a juventude já começa a ter outra consciência e já ter outra cabeça, né? Você também estimular outros modais, principalmente as ciclovias para pequenos trajetos, você adaptar o transporte público para isso, você ir desenhando essa cidade. Então, o plano diretor tem incentivos para isso, né? E a terceira questão que o mercado imobiliário está brigando, pautando, é em relação ao miolo de bairro, porque o que é o plano diretor desenhou? Desenhou uma verticalização nos corredores e para dentro do bairro, onde as vias são mais estreitas, você teria prédios menores, de até 28 metros de altura, que são, sei lá, 8 andares, 9 andares, né? São prédios menores e não espigões, né? E isso quer se mudar, né? A verticalização no miolo de bairro. Então, pensa aí, aí tem um impacto maior em bairros tipo Vila Madalena, Vila Mariana, que você tem bairros ainda com casas, que se você aprova, você verticaliza e sobe espigões em ruas estreitas, e isso, ainda que sejam bairros muito atrativos por várias razões, né, estarem perto do centro, ou por outras razões, isso certamente geraria uma situação de estrangulamento no bairro, né, pela capacidade de suporte da infraestrutura viária e de outras infraestruturas, né, de saneamento e tudo mais nesses bairros. E isso o mercado imobiliário também quer mudar. É evidente que tem um pano de fundo no país, né? O pano de fundo é da desregulamentação, ou, para ser mais vulgar aqui, a ideia de passar a boiada, né? Então, o Estado não tem papel nenhum e deixa aí o capitalismo mais selvagem possível, que o mercado vai resolver. É evidente que se a gente vota um plano diretor, é porque a gente acredita que o Estado tem um papel de dirigir, né? O plano diretor é para isso, senão não precisa, é para dirigir o desenvolvimento da cidade. Como o professor disse muito bem, isso não é uma tarefa de poucos anos, né? Isso é algo que tem que se estabelecer em políticas ao longo do tempo, né? Porque aqui muito se fala em São Paulo, precisa aproximar o emprego da moradia, né? A gente precisa também repovoar o centro com um centro multiclassista, né? Policlassista, ou seja, que você tenha não só o centro expandido moradia de classe média e classe alta, mas também você tem moradias populares, como várias cidades do mundo têm isso da maneira mais natural possível. Mas no Brasil, a ideia de um apartheid é presente o tempo todo, né? Você não pode ter uma moradia de mais baixo valor, né?
perto da sua, porque senão vai desvalorizar. Eu vou contar só um caso aqui, porque essas disputas são cotidianas. Tem um debate lá na Vila Leopoldina, tem um programa de intervenção urbana que chama PIL, e que a Vila Leopoldina é uma fronteira do mercado imobiliário, com imóveis de padrão alto e com muitos condomínios novos lá. E lá tem uma área enorme, que era o antigo terreno da CMTC, onde está destinada por esse projeto a habitação de interesse popular. E tem uma mobilização contra isso, por incrível que pareça. Usando os argumentos mais estapafúrdios, contra trazer moradores de 2 favelas, que você acabaria com essas favelas e você os instalaria ali no miolo da Vila Leopoldina. Então, é uma mobilização contra. Então, não é uma questão só do governo, é da sociedade entender e definir um modelo de cidade. Esse modelo continua em disputa, né? Porque você tem visões diferentes, você tem interesses econômicos fortíssimos agindo, e sempre a determinante é isso. Dessa disputa que você tem uma determinante que vai desenhando a cidade para lá ou para cá, né? Agora, só para mim concluir, que eu acho que eu já falei bastante, 2021, a revisão, sendo o objetivo. Nesse momento, a gente é contra a revisão. Não, ela está estabelecida em lei 2014, em 2021 teria uma revisão. E por que a gente é contra nesse momento? Primeiro, o processo de construção desse plano diretor estratégico em 2014 foi muito participativo, com oficinas nas subprefeituras, qualificação de liderança, depois grandes audiências públicas, muitos conflitos foram sendo administrados, porque em 2014 a gente votou o plano diretor e, decorrência dele, em 2016, votou a lei de zoneamento, que é o detalhamento das diretrizes do plano diretor. E os 2 processos foram processos muito ricos, com muito debate, muito confronto, porque tinha interesses que, de alguma forma, a Câmara foi mediando, boa parte deles se resolveu, se harmonizou, e outros não se resolveu, porque eram de natureza irresolvível, né? Porque eram conflitos de visão mesmo. Mas foi um processo participativo muito intenso. Por exemplo, o Movimento de Moradia teve um papel fundamental na definição das ZEIs, que são zonas especiais de interesse social, né? Para demarcar no plano diretor todas essas zonas para construção de habitação de interesse social, zonas para urbanização de favelas, para regularização de bairros que são bairros ilegais, irregulares por toda a cidade. Então, foi uma briga enorme. E por que em 2000 a gente não pode fazer uma revisão num padrão de participação menor do que foi para a construção da lei? E a pandemia nos impede isso, infelizmente. A gente pode fazer reuniões aqui online, mas com muito sem aquela coisa do estar junto, do debate, de se apropriar. E boa parte da cidade vive uma exclusão digital, né? Não tem acesso à internet de qualidade, não tem as condições. A gente viu isso na educação, né? Ontem mesmo eu fui numa escola, tá louco, é uma tragédia, né, que a gente está vivendo. Porque agora, depois de 1 ano e pouco da pandemia, estão distribuindo os tablets com chip, né? Ontem estava sendo distribuído, ou seja, estamos em junho, distribuindo algo que a gente poderia... Então, nós perdemos 1 ano e pouco sem boa parte dos alunos ter condição de acesso ao ensino remoto. Então, a gente, nesse momento, e não somos nós da oposição, são mais de 400 entidades que se articularam, o IAB, o Defenda São Paulo, várias entidades que já atuam historicamente nesse debate urbanístico, mas também uma série de entidades de bairro e tal, de lideranças que consideram, eu gostaria de participar melhor. Então, a gente espera... O que a gente está dizendo? Não é que não se possa fazer uma revisão, mas ela tem que ser feita num momento que possa ter um debate mais completo. Você atrasar 1 ano não muda nada, né, do ponto de vista histórico.
E quem força a revisão nesse momento só tem um interessado forçando a revisão nesse momento, que é o Secov, né? O sindicato dos empreendedores imobiliários, por conta desses 3 pontos. Então, tem um problema de forma democrática e tem um problema de conteúdo, né? Eu vou fazer a revisão para discutir isso. E, por último mesmo, para fazer a revisão, aí a prefeitura está atrasada, porque ela está começando um processo de debate da revisão sem ter o diagnóstico, porque a primeira coisa que deveria ter, bom, depois de 7 anos, quais mecanismos funcionaram, quais mecanismos não funcionaram, diante dos objetivos do plano, o que a gente pode apontar que não funcionou? E não tem esse diagnóstico agora. Mas contrataram agora para entregar o diagnóstico em agosto, só que querem começar o debate sem o diagnóstico, né? Então não tem sentido, né? A primeira coisa era o diagnóstico. Então faz um diagnóstico bem feito, vacina todo mundo, a gente sai da pandemia e a gente começa a discutir. O problema não é a gente não querer discutir, muito pelo contrário, mas a gente quer discutir em bases claras, com informações claras, com avaliações isentas, que a gente possa ter os números, e não só a partir dos interesses do mercado imobiliário, de ter liberdade total para fazer o que quer, e aí o que vai guiar a construção da cidade é onde dá mais lucro, que é o que guiou a cidade até agora. A gente tem essa cidade por conta disso, ela foi guiada por, bom, vou fazer onde eu ganho mais. E aí eu ponho o povo em loteamentos na beira dos córregos, depois vira enchente, né? Eu verticalizo onde eu quero, eu faço moradia de alto padrão, que é o que eu ganho mais, e eu não produzo moradia para a grande maioria da população. Então, 5 minutinhos, vereador. Só para concluir mesmo, a gente precisa sair dessa armadilha, né? Então, é isso, o debate é esse, é político do ponto de vista de, bom, nós vamos ter uma decisão política para onde vai, mas essas decisões são fruto das disputas na sociedade, divisões, que têm visões diferentes, naturalmente, e principalmente os interesses econômicos que estão por trás dessas visões. É isso, eu queria agradecer e estou à disposição aí para depois detalhar mais o que for possível no debate. Muito obrigado. Boa noite. Nós é que agradecemos a sua participação, vereador, arquiteto Ciro Pirondi. Nós vamos fazer agora 5 minutinhos de intervalo, apenas para a gente dar uma pausa antes de começar a entrevista coletiva. Então, são 10h56, 11 horas, 11h01, 11h02, a gente volta aqui para iniciar o processo de entrevista coletiva, ok? Até daqui a pouquinho, então. Muito obrigado. Muito bem. Vamos começar, então, o processo da entrevista coletiva com os nossos convidados, o professor Ciro Pirondi, o vereador Antônio Donato. Eu quero lembrar que nós temos em sala hoje, além dos estudantes selecionados para esse módulo do Repórter do Futuro, estudantes que estão na condição de observadores e, nessa condição, não fazem perguntas. Então, as perguntas estarão abertas a partir de agora apenas para os estudantes selecionados para esse módulo. Os observadores não fazem perguntas nesse momento. Vamos organizar da mesma forma como aconteceu na semana passada, 3 perguntas por entrevistados, de forma por conferencista, de forma alternada. Eu vou começar com perguntas para o professor Ciro Pirondi. Eu peço aos estudantes que se apresentem. Jornalistas têm nome e sobrenome. Digam, então, o seu nome, o seu sobrenome, a faculdade que vocês frequentam, que fazem o curso de jornalismo, e encaminhem as suas perguntas. Todas as saudações para os entrevistados já foram feitas. Educadamente dispensamos os bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para a gente economizar tempo. Tempo é importante para todos nós. Então, está aberta as 3 primeiras perguntas para o arquiteto Ciro Pirondi. Ao fim das perguntas, ele responde as 3 e alternamos para o vereador. Abertas as perguntas para o arquiteto Pirondi. Fernanda Bueno, Felipe. Professor, por favor,
quais seriam as estratégias, no seu ponto de vista, para criar esse pacto social, como o senhor citou, e diminuir o impacto da gentrificação na nossa cidade? Professor, pensando que quem constrói culturalmente, socialmente uma cidade é quem a ocupa, e a população pobre não está ocupando esses lugares, quais os impactos disso para a vida da cidade? Isso perpetua uma cidade classista dos barões? Professor Pedro Ezequiel, da Escola de Comunicações e Artes da USP, eu queria saber se conter a expansão periférica agora na pandemia é um desafio ainda maior para a cidade, ou o plano diretor falhou e a gentrificação acabou incentivando esse cenário? Professor Pironi. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Se eu falhar alguma coisa de lembrança das perguntas, vocês me ajudem, por favor. Bom, eu acho que a estratégia é sempre essa, como o querido vereador já falou. Nós temos de conversar, estabelecer um diálogo permanente, como foi feito no desenho do último plano diretor, da maneira mais abrangente possível. Não tem outra maneira. Desde os gregos, a gente já aprendeu que é assim. Usar os recursos modernos da tecnologia o máximo possível e dialogar. Agora, nós não podemos deixar de ressaltar, na minha opinião, de que nós precisamos acreditar em novos paradigmas para a cidade. Não podemos continuar repetindo as coisas que nós já sabemos que não deram certo. Então, nós precisamos estabelecer novos paradigmas contemporâneos para a cidade contemporânea. E essa discussão, Fernanda, tem de ser feita de uma maneira múltipla, com todos os interesses colocados sobre a mesa e discutidos. As cidades, nós inventamos as cidades para a produção de riqueza. Riqueza material e espiritual, as duas, em favor de todos, não em favor de alguns. A ideia de cidade contém na sua alma, no seu gene, contém a ideia de ser para todos. Senão, não é cidade. Senão, é outra coisa. Senão, é fortaleza, fortificação, não é cidade. Então, a estratégia, na minha opinião, é essa. Com relação às outras questões da periferia, como parar a gentrificação e tudo mais, nós temos de parar reformular a nossa educação sobre o que é conviver coletivamente. A cidade é, por excelência, o lugar da educação. A educação da civilidade, a ideia de construção de uma civilização se faz na cidade. Não é dentro da escola da cidade, nem dentro de qualquer escola. É na cidade. Portanto, nós temos de parar de segregar. Nós temos de parar de dividir. Parar de fazer o que nós temos feito com os condomínios fechados, com os shopping centers, que é só divisão. Nós temos de começar a pensar a cidade para todos de uma maneira decisiva. Assimilar os erros, como, por exemplo, os projetos do Plano Prestes Maia, tão valorizados, foram erros urbanos, insuperáveis, que até hoje nos traz problemas, porque foi feito sob a lógica do automóvel. Como é que nós já sabíamos que não podíamos impermeabilizar as margens dos rios? Impermeabilizamos e continuamos nesta. Sabíamos já que não podíamos mais enterrar viadutos e enterrar túneis, fazer tantos viadutos, e continuamos. Acabamos com o Parque Dom Pedro II. Ou seja, esses erros, nós temos de assimilá-los e civilizatoriamente ir redesenhando a cidade. É isso. Quando eu falo que não é tão complexo, é claro que é complexo, muito complexo, mas existe hoje saberes, tecnologia. Falta o quê, então? Falta o acordo político entre os vários segmentos, não é? Então, na minha sugestão, na minha ideia, nas minhas reflexões, a primeira coisa que nós temos de acabar é com o conceito de centro e periferia, porque ele já é por si só discriminatório. Existe a cidade,
onde vivem os humanos, nós. E se ela foi feita para produzir alegria, felicidade para todos, bem-estar, comecemos a romper com alguns conceitos. Não existe habitação social, existe habitação. O conceito de habitação social já é, por natureza, também discriminatório. Então, quer dizer, nós precisamos repensar alguns conceitos seriamente e enfrentá-los com dignidade, com paz, com equilíbrio, com harmonia. A relação entre a harmonia entre a cidade e a natureza é o grande desafio. E o que é a natureza? Nós somos a natureza. O ser humano é a natureza. Eu sou o mico-leão. Não é para ficar só pensando no outro, é nós, coletivamente. Aí pensar na natureza em todos os sentidos que a gente possa imaginar. Então, eu acho que tem de ter coragem, dignidade, sinceridade de propósito para construir essa felicidade que é o que todos nós almejamos, que está tão dito e redito, manjado. Dizem que eu sou romântico, talvez eu seja, mas eu acho que nós precisamos ter uma certa utopia e parar de repetir os erros, parar decididamente. Não é uma questão partidária, a cidade não tem partido. Precisa ficar isso muito claro de uma vez por todas. A discussão é política no sentido mais amplo, não é partidária. Muito bem, 3 perguntas para o vereador Antônio Donato, do PT. Vereador, eu sou Luísa Irata, da Prefeitura USP. disponibilizou um dado que O plano 80% diretor... dos... O vereador Laura Intrieri, da FGV, a Prefeitura disponibilizou um dado que 80% dos imóveis que são notificados por não cumprirem a função social da propriedade não atendem e sequer respondem a essa notificação, né? Isso desde 2015. O que pode ser feito, na visão do senhor, nessa revisão aí, para tentar melhorar a implementação dessa política? Gustavo Honório, da Universidade de Mackenzie. Vereador, querendo ou não, o plano de diretor está na iminência de ser revisado, né? O que o senhor e as entidades pretendem fazer para reduzir essa falta de participação popular, levando em consideração que 42% dos municípios da região metropolitana não têm acesso à internet, banda larga? Luísa Irata, da USP. Vereador, eu queria saber quais são as práticas concretas de incentivo ao desenvolvimento econômico regional que o senhor falou. E aí, pensando assim, Zona Sul, para dar uma concretude à pergunta, então, Capão Redondo, Jardim Ângela, especialmente pensando nos níveis de desemprego que a gente está tendo agora e também depois da pandemia. Vereador. Obrigado, Laura. Obrigado, Laura, Gustavo e Luísa. A Laura colocou uma questão que é um princípio que foi colocado no plano diretor, que é o IPTU progressivo para imóveis que não cumpram a sua função social. E esse é um dos problemas que a gente quer debater no plano diretor, porque a norma existe, ela não está sendo aplicada. Ela começou a ser aplicada em 2015, 2016, e assim, por ela você vai aumentando o valor do IPTU por 5 anos, até gerar uma situação que aquele proprietário tenha que ou se mexer, né, fazer alguma coisa. E o fato é que isso foi praticamente desativado, essas notificações na gestão Dória Covas. Então, esse é um debate que não diz respeito à norma, diz respeito à vontade política de aplicá-la, né? Essa norma existe, foi colocado o princípio e praticamente não se notificou imóveis, né? Então, é uma norma que ela precisa ser aplicada e não revisada, certo? O Gustavo fala sobre estratégias de participação. A gente confia ainda que vai ser possível adiar essa revisão. A Defensoria Pública já entrou com um pedido, infelizmente acho que vai ter que ser judicializado para a Prefeitura poder se sensibilizar. Em 2011 teve uma situação parecida no governo Kassab, também onde se queria fazer uma revisão às pressas e a gente conseguiu judicialmente barrar isso.
pelo menos até que a gente tenha as condições aí de ao fim da pandemia, poder retomar um processo participativo que mereça esse nome. Então, a gente não acha que está dado ainda esse caminho de que é inevitável ter a revisão. Eu acho que não está dado isso e a gente vai continuar batalhando. Vai ter, inclusive, um ato que me foge a data, aí, mas me parece que é dia 12, sábado, vai ter um ato de todas as entidades, uma grande plenária virtual, para ir ampliando esse debate e sensibilizando as instituições, a imprensa e o Ministério Público, a Justiça, no sentido de que não é possível fazer, nas condições atuais, esse debate. A Luísa coloca uma questão mais complexa. Pois não. Desculpa interromper, mas na eventualidade de não ser possível essa prorrogação, vocês têm algum plano já? Alguma estratégia para reduzir os danos? Olha, depende pouco da gente, né? Porque assim, quem determina o calendário, as audiências, é a prefeitura. Então, por isso a gente está querendo primeiro adiar esse processo para que a gente tenha as condições de participação da população. Então, o primeiro momento que essas entidades estão discutindo, não está discutindo um plano B. O plano A é adiar e só tem esse plano, digamos assim, nesse momento, tá bom? A Luísa colocou a questão do desenvolvimento econômico, a questão bem complexa, né? Porque primeiro que a gente está mudando, ela falou aqui do Capão Redondo, Jardim Ângelo, como nasci aqui, moro aqui na Vila Prel, ali do lado do Hospital do Campo Limpo, essa região é fruto do desenvolvimento econômico da década de 50 e 60, do polo industrial Jurubatuba, da industrialização e da abertura da Marginal Pinheiros. Então, os trabalhadores tinham emprego aqui. Eu ainda peguei um resto disso aí, né? Década de 80, 90, você tinha as fábricas, tinha o corredor da VAPS aqui na João Dias, você tinha todas essas... onde é o shopping, o SP Market era Vilares. Então, você atraiu centenas de milhares de trabalhadores que, para morar mais ou menos perto do emprego, adquiriram lotes nesses bairros aqui, né? Do Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, Cidade Ademar, Capela do Socorro, Grajaú. Essa região toda se expandiu a partir da década de 60, 70, com a industrialização. Essa industrialização foi embora. Onde era Vilares, hoje é um shopping. Onde eu tinha um torneiro mecânico que ganhava, sei lá, 4, 5 salários mínimos, hoje tem um vendedor de sapato que ganha um salário mínimo mais a comissão. Né? Você foi mudando a característica econômica da região, isso não é um processo simples da gente reverter. Né? A gente tem que trabalhar com outras alternativas de desenvolvimento econômico num mundo que está mudando muito rapidamente, né? De qualificação da juventude e tudo mais. Então, é um debate mais profundo, que antes se falava, não, vamos fazer aqui um distrito industrial, vamos dar uns incentivos, vem uma indústria, isso não funciona mais, né? Hoje você tem boa parte na área da tecnologia, que você não precisa de espacialmente estar naquele lugar, né? Então, o plano ele trabalha mais, ele dá alguns incentivos do ponto de vista de desenvolvimento econômico ao longo do que se chama os arcos, né? E aqui na Zona Sul tem o arco Jurubatuba, que se pretende votar em algum momento como decorrência do plano diretor, como uma forma, com incentivos para novos negócios, mas é muito o setor de serviços, né, que acaba se estabelecendo. E esse é um problema do país, né? O país se desindustrializou, perde competitividade e a gente precisaria trabalhar com novas tecnologias, enfim, um debate mais profundo. Então, não é simples resolver essa questão, por isso que, por enquanto, o plano diretor acaba focando mais nessa questão do deslocamento, da proximidade, o adensamento das
dos eixos de transporte público. É isso. Muito bem. Agora mais 3 perguntas para o arquiteto Ciro Pirondi, por favor. Professor Ciro, eu sou Juliana Alves, da ECA-USP. Algumas pessoas argumentam que é urgente a revisão do plano devido às mudanças agravadas pela pandemia e que a participação seria habitual com setores que representam comunidades. Na sua visão de arquiteto, a revisão deve acontecer em 2021, pensando nessas mudanças geográficas e sociais? Existe um projeto... Camila Araújo, da Unesp de Bauru. Professor, o senhor fala em começar a pensar cidades para todos, e aí fica a dúvida, como fazer isso, ou como confrontar isso diante de uma realidade que tem um poder imobiliário muito forte dentro da Câmara, inclusive, às vezes, né, no passado e hoje em dia, possivelmente também, financiando vereadores que atuam para esse setor. Beatriz, professor, bom dia. Júlia Pestana, da PUC. Gostaria de te perguntar sobre esse seu otimismo, né? Você disse que tem o ponto da vontade política, né? Concordo muito, mas tem esse lado do otimismo, da consciência coletiva, né? Mas como ter um otimismo diante do fato de que no Alto de Pinheiros a expectativa de vida é 85 anos, e em São Miguel Paulista a expectativa é de 71, né? 14 anos de diferença. Então, como ter tanto otimismo assim, sabendo que é uma realidade muito diferente e pontos estruturais, né, que envolvem essa disparidade, e também aproveitar de todo o seu conhecimento aí de formação, né, sendo fundador da Escola da Cidade. Então, sabendo que precisa de uma tomada de consciência coletiva, como que a gente pode, a longo prazo, fazer com que tenha essa consciência, né? Quais são os pilares da sociedade que tem que ser ativado para que a gente possa, de fato, colocar a formação do cidadão em prática, né? A escola do parlamento, ela faz muito isso, de que ele tem o poder, de que ele tem a autonomia de se colocar, né? Então, qual que é a sua visão quanto a isso? Quais pilares têm que ser ativados? São coletivos? São ONGs? Quais são os posicionamentos que têm que ser colocados para que a gente articule a revisão a longo prazo e que seja uma coisa, de fato, realista da sociedade, né? Professor Pirondi, conto com a sua concisão na resposta para que a gente possa aproveitar o máximo de perguntas possíveis. Obrigado. Pois não. Bom, primeiro eu consegui anotar agora aqui, com relação à primeira pergunta, sobre se eu sou favorável à revisão do plano neste momento. Não, nós da Escola da Cidade, eu particularmente, sou contra, por uma razão muito simples, não precisaria, na minha opinião, muita reflexão. Sou contra porque nós não temos condição de fazer todo mundo participar, só por isso, não há nenhuma, como disse o vereador, não há nenhuma debate outro, a não ser esse, quer dizer, nós não conseguiremos, a não ser à custa de piorarmos o processo todo de disseminação da pandemia, aglomerar pessoas para debater em grandes auditórios, como foi feito lá atrás, quer dizer, não dá. Eu acho que não há justificativa, a não ser aquela que nós já sabemos quais são, e aí não vai nenhuma questão ideológica, é uma questão absolutamente de reflexão da dimensão lógica da coisa, não há nenhuma possibilidade. Mesmo porque a cidade não se faz em 6 meses, em 8 meses, nem um ano. Nós podemos esperar sem nenhum prejuízo e fazermos a coisa com bastante senso democrático e tudo mais. É por isso que eu acho que não há nenhum motivo para pressa. Com relação à segunda questão que foi colocada, eu acho... eu não lembro se foi a... Camila Araújo. A Camila, isso, Camila, que eu não estava... Você está sem a câmera, né? Por isso que eu não lembrava. Camila. Eu tô com dois quadradinhos aqui, porque minha câmera do computador está desligada, mas... tá bom, querida. Não, tá bem. Camila, a cidade é para todos mesmo, senão não é cidade. A gente insiste com isso, os arquitetos insistem com isso há décadas, não é?
como fazer com que a gente possa conciliar? Olha, vamos deixar uma coisa muito clara, senão a gente fica numa discussão que parece... Nós vivemos numa sociedade capitalista, nós não vivemos numa outra sociedade. Essa sociedade que nós vivemos, o poder imobiliário é um dos poderes. E é um erro nós não enfrentarmos isso. Os arquitetos, durante muitos anos, a minha geração, por exemplo, que vem de uma geração anterior, dos grandes mestres, muito se afastou desse debate. A pretensa ideia, ou a falsa ideia, de que a boa arquitetura, o bom urbanismo, ou ele é público, ou ele não é bom. Isso é mentira. A boa arquitetura privada, como a má arquitetura pública. A qualidade da arquitetura e do urbanismo não se prende a isso. Então, acho que nós temos de retomar esse debate, nos aproximarmos dele, já que ele existe, ele é real na cidade, tanto quanto a miséria é real. O poder público, o poder econômico das grandes corporações também é real. E nós temos de enfrentar isso se nós quisermos solucionar a cidade. O enfrentamento, a briga política por a construção de um outro modelo de sociedade vai ser permanente. Agora, enquanto nós temos essa, nós temos de lutar por ela e produzirmos boa arquitetura e bom urbanismo nessa sociedade, não numa sociedade que ainda não temos. Então, eu sempre gosto de citar exemplo, já que hoje eu dirijo a Fundação Oscar Niemeyer, um dos maiores comunistas que o Brasil produziu no século XX. Ele, no mesmo período que ele estava fazendo a sede do Partido Comunista em 1965, em Paris, ele estava projetando a sede da Bloch, um dos maiores reacionários do mundo da mídia do século XX no Brasil, o Adolfo Bloch. Ele fez a sede deles, que hoje virou um centro cultural, e fez a sede do Partido Comunista em Paris. A função dele como arquiteto era fazer boa arquitetura. E ele fez. Então, eu acho que nós temos de enfrentar isso de uma vez por todas, senão nós vamos continuar nesse... Aí eu fico xingando eles, eles ficam me xingando e vão produzindo. E a cidade, 85% da construção do Brasil não passa pela mão de arquitetos nem de engenheiros, segundo a pesquisa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasileiro. 85% se constrói sem nós. Então, se nós quisermos, de uma vez por todas, temos de enfrentar essa questão de uma maneira muito vigorosa, muito boa, com muita técnica, com muito respeito, e fazermos isso. Com relação ao otimismo, eu sempre vou dizer a mesma coisa. A base de qualquer ofício, e a arquitetura é um ofício, é a esperança. Quem não tem esperança não pode ter nenhum ofício. Seja ele político, técnico, social. A esperança se dá com base na análise da realidade. O Darcy Ribeiro dizia assim: nós vivemos num país onde as carências são de tal ordem, de tal monta, que só conta quem faz. Quem não faz, não conta. Porque nós precisamos de hospitais, nós precisamos de habitação, nós precisamos de transporte público digno, nós precisamos de planos de saúde, nós precisamos de tudo. Portanto, temos de fazer. E sem esperança na condição de conseguir realizar, não vamos fazer. Agora, quando você me pergunta quais são os elementos que nós devemos usar para isso, eu, particularmente, que já fui muito militante na minha época de estudante, cheguei a ser preso e tudo mais, eu vou falar para você. Hoje eu acredito que o único processo é a educação. A educação como ação efetiva social, a educação como construção de valores no cidadão, a educação que é capaz de construir valores internos de reflexão sobre qual sociedade nós queremos viver. Então, esse é o instrumento que eu acho que é educação e cultura, o que todos os processos de construção ditatoriais fizeram, quer sejam de esquerda ou de direita, afastar a educação da cultura. Quando isso se dá, se faz um processo de
de dominação. Nós temos de juntar educação e cultura. Esse foi o maior crime do regime militar brasileiro. Separou educação de cultura. Então, se nós quisermos incutir valores capazes de transformar a sociedade, com essa esperança, com esse otimismo, nós temos de construir. Se eu tenho mais um segundo, eu quero dar um exemplo. Eu não sei se eu inventei, se eu li, se alguém me falou, mas não importa. Para caminhar, nós temos de ter um pé no ar e um no chão. Os dois no chão, você não caminha. Os dois no ar, você cai. Para caminhar, nós fazemos isso o tempo todo. Uma esperança, um otimismo, uma utopia e o pé lá no chão para construir esse caminhar. Eu acho que é assim que a gente vai fazer uma sociedade mais digna e justa para todos. Obrigado. Mais 3 perguntas para o vereador Antônio Donato. Obrigado, professor. Mais 3 perguntas para o vereador Antônio Donato, com o pé no ar, outro no chão. Vamos lá. Vereador, bom dia. Guilherme Naus, da Faculdade Como que a revisão do plano diretor pode pensar o transporte público no pós-pandemia e a questão da mobilidade urbana no geral? Quais são as estratégias na prática do Estado para diminuir o impacto da gentrificação? Diante do que o senhor disse, vivemos numa sociedade de apartheid de classes e temos um plano de fundo para desregulamentar essa ação. Vereador André Carvalho, aqui da Faculdade Casper. A pandemia está chegando para a sua terceira onda e sem uma perspectiva de melhora. O que a oposição está esperando para começar a revisão do plano diretor? É uma nova taxa de vacinação, de ocupação de UTI? Vereador, por favor. Talvez eu tenha entendido alguma... Me perdoem, né? Eu peguei a Beatriz, a Fernanda e o Guilherme. Talvez tenha me fugido alguma coisa, sobrepôs algumas falas. Não, Beatriz fala de mobilidade. É evidente que... acho que esse é um outro argumento que, se tivesse um pouco de bom senso, é a gente tentar entender as consequências da pandemia, porque elas serão profundas nas cidades, na minha opinião. O trabalho remoto já virou prática de uma série de empresas. Tem vários prédios no centro da cidade que estão desertos, porque as empresas chegaram à conclusão que vale a pena pôr o trabalhador trabalhando em casa, custa menos para eles. Então, você vai ter um redesenho da cidade, assim, principalmente nesses setores de grandes lajes corporativas, na Faria Lima, enfim, esses grandes prédios de escritórios, muitos deles terão ociosidade. Isso também pode ter um impacto no sistema de transporte. Hoje, para vocês terem uma ideia, a cidade está quase toda funcionando, né? Todo mundo sabe disso. Mas você tem hoje 60% a 65% dos passageiros do transporte público. Isso é porque uma parte importante dos trabalhadores acabou indo, principalmente de setores administrativos, setores médios, acabou indo para o home office, né? Então, bancos, tem toda a área que não é de atendimento direto de clientes que acabou indo para home office. Então, precisaria esperar um pouco, ter um olhar em perspectiva para entender qual que é essa cidade pós-pandemia, né? E os seus efeitos. O transporte público acabou sendo pouco alterado, né? Porque na prática ele continuou operando e lotado, né? Porque diminuiu um pouco a frota e tinha problemas de motoristas e cobradores com comorbidades, enfim, você gerou essa situação que, mesmo com a diminuição do número de passageiros, você continuou com ele muito lotado. E a gente tem que se preparar para um mundo que possivelmente possa ter outras pandemias, né?
Então, a gente vai ter que redesenhar isso. Então, trabalhar para uma cidade mais bem distribuída, aproximando o trabalho do emprego, né? E aqui entrando já na segunda questão da Fernanda, da gentrificação. Você tem prédios vazios no centro da cidade e você tem os trabalhadores vindo de regiões muito distantes para trabalhar no centro da cidade. Não tem lógica, né? Você tem mais de 30 mil unidades no centro da cidade vazias e que poderiam ser transformadas em moradia popular. O plano diretor pode até aprofundar alguns instrumentos. Tem o IPTU progressivo, né, para imóvel que não cumpre sua função social, mas tem a ideia do retrofit, né, que é você poder adaptar esses prédios. E tem um problema de legislação, né, porque se você vai um prédio antigo, ele não tem as condições adequadas para a nova legislação do Código de Obras e tudo mais. Então, você teria que ter uma coisa de transição aí para permitir que esses prédios pudessem ser ocupados. Levar moradores para o centro, principalmente de várias classes sociais, você tem um centro policlassista, digamos assim, é um dos objetivos do plano, né? E, por outro lado, qualificar e produzir mais moradia, né? Por isso as EIs, né? Agora, as EIs estão demarcadas no plano diretor, mas pouco se avançou na produção habitacional, porque também sem produção habitacional você não resolve esse problema. O modelo de produção habitacional que vigorou até pouco tempo era o modelo do Minha Casa Minha Vida, era o dinheiro federal e a prefeitura entrando com o terreno, as prefeituras, né, em geral. O fato é que não tem mais dinheiro federal. Então, as prefeituras vão ter que se reinventar com menos recursos para poder fazer moradia popular. Aí você tem que entrar num outro debate, que eu acho que a gente teria que... eu tenho até um projeto nesse sentido, de taxação maior dos grandes imóveis da cidade. Um IPTU progressivo de verdade, porque o IPTU hoje é progressivo, mas é progressivo até imóveis de 2 milhões de reais, de 1 milhão e 200. Daí para frente, o imóvel de 10 milhões de reais, um apartamento na rua Curitiba, de frente para o Parque Ibirapuera, custa 10, 20 milhões de reais. Ele paga um imposto, a mesma alíquota de um apartamento de 1 milhão e 200. A Casa do Safra, que é a maior casa aqui em São Paulo, um palácio lá no Morumbi, né, do banqueiro José Safra, que faleceu recentemente, vale 100 milhões de reais. E ela paga uma alíquota de IPTU igual a um apartamento de 1 milhão e 200 mil reais. Então, gerar recursos que seriam prioritariamente para construir moradia, já que você não tem esses recursos federais no momento. Então, tem várias estratégias para isso, mas tem que mexer na questão da desigualdade. A questão da desigualdade não se enfrenta só com... porque tem uma coisa, assim, a ideia de que, bom, se alocar melhor os recursos, você tem que ter mais recurso. E de onde tem que vir esse recurso? De quem tem dinheiro. Essa é a questão central no país. Para ter distribuição de renda, precisa tirar de quem tem muito dinheiro, né? Dos bilionários. Não é da classe média alta, não é do cara que acha que é milionário. É do milionário de verdade, do bilionário, né? Do bilionário. E esse debate a gente tem que enfrentar a nível nacional e a nível municipal. Isso é possível enfrentar no IPTU, que é o imposto que a gente tem sobre propriedade na cidade de São Paulo. Por exemplo, no Chile, o fruto de todas aquelas mobilizações, se aumentou a taxação sobre propriedades no Chile. Lá é diferente o sistema tributário, mas, enfim, se aumentou a taxação sobre propriedades. E essa é uma atribuição municipal. Então, deveria ir para essa pauta, para poder gerar recursos para o Estado investindo em ações que diminuam a desigualdade, desde urbanização, moradia, educação de qualidade, investimento na cultura, enfim, tem uma leque de ações que diminui a desigualdade efetivamente, mas você precisa taxar quem tem esse dinheiro. O Guilherme, eu não entendi direito, falou sobre a revisão, vai ter uma terceira onda, e
O que a gente tem dito é o seguinte: nesse momento, a prioridade zero deveria ser o combate à pandemia. Eu acho que a cidade de São Paulo não... Eu vou fugir um pouco do tema, mas para explicar para ele. A cidade não foi bem no combate à pandemia. É evidente que, diante do Bolsonaro, do negacionismo, qualquer coisa é melhor. Mas a cidade não foi bem. A gente já tem mais de 33 mil mortes na cidade de São Paulo. Em mortes por 100 mil habitantes, que é o indicador utilizado, a gente tem aqui, acho que 260 mortes por 100 mil habitantes, e no Brasil a gente tem 220 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, a gente tem uma mortalidade na cidade de São Paulo maior do que a média nacional. Aqui a gente tem a maior rede pública e a maior rede privada de saúde, e mesmo assim a gente tem uma mortalidade alta. A gente não fez testagem em massa, a gente não fez rastreamento, a gente se limitou a abrir leito. Como tinha dinheiro, como tem organização social na saúde, que é um mecanismo rápido, discutível mais rápido, você abre leito, vai abrindo leito. Só que chega uma hora que não tem mais leito para abrir, porque não tem mais recursos humanos, né? Não tem mais equipe de UTI treinada, né? Então, você está no limite de abertura de leitos. São Paulo tinha 500 leitos de UTI, hoje tem 1.400 leitos. Você abriu o que deu para abrir, mas você não fez o resto. Não teve... Vai numa UBS aí, se na sua família tiver alguém com Covid, fala, eu quero me testar aqui. Se você não tiver um sintoma importante, você não é testado. Se você não é testado, você não sabe se tem ou não. Você não tem um atestado para parar de trabalhar, que esse é o problema do povo, né? Você vai lá fazer o teste, você precisa de um atestado que você está com Covid para não ter que trabalhar. Você não tem o teste, não tem o atestado, você continua entrando no transporte público, continua indo trabalhar e continua contaminando. Então, a gente está indo muito mal. Então, a gente tem que focar totalmente no combate à Covid, e em condições melhores, se espera que no fim do ano, se anuncia aí que todo mundo vai estar vacinado no fim do ano que vem a gente retoma num debate mais organizado, né? Não tem uma urgência essa revisão. É um plano de 15 anos com uma revisão no 7º ano. Se ela for feita no 8º ano, não muda nada. Do ponto de vista... muda muito pouco. Então, a gente não pode simplesmente se submeter às necessidades do mercado imobiliário. Muito bem, mais uma rodada agora de perguntas para o arquiteto Ciro Pirondi. 3 perguntas, por favor. Professor Ciro. Oi, Sofia Aguiar, eu sou da ECA USP. O senhor fala sobre um acordo político entre os segmentos. Professor Ciro, pensando no plano diretor, só 3 partes dos 160 planejados saíram do papel, enquanto está havendo aumento da verticalização com apartamentos pequenos. Como ter uma sociedade unida, compartilhada e horizontal, se na prática o poder imobiliário que sobrepõe? Professor, aqui é a Sofia Aguiar, eu sou da ECA USP. O senhor fala entre um acordo político entre os segmentos e a falta de participação de arquitetos nas decisões públicas. Eu gostaria de saber como isso se daria na prática, como esse acordo político e entre arquitetos e engenheiros se daria na prática. O que o senhor sugere? Qual a sua visão, Ciro, da ocupação da cidade pela arte urbana? Existe um projeto de lei em tramitação na Câmara. Donato, por favor, já foi votado em primeira, estamos aguardando para ser votado em segunda, para ser sancionada. Esse projeto 379/2020 reconhece a cidade de São Paulo como uma galeria de arte a céu aberto e reconhece a atividade dos artistas urbanos que hoje são enquadrados na lei de crime ambiental, são presos por essa lei. Como o senhor vê essa ocupação da cidade pela arte, entendendo a cidade como um lugar de todos e a arte nesses espaços públicos sendo de livre acesso e gratuito da população? Por favor. Muito bem. 3 perguntas muito pertinentes e interessantes. Vamos ver se eu consigo... Por favor, me ajude se eu esqueci de alguma. Sem problema. Bom, o acordo político que nós pretendemos, ou que a gente defende, é a criação de um instituto apartidário, uma entidade, uma plataforma, chamem como quiser, que as grandes metrópoles hoje já têm,
e que deram certo. Não é para inventar roda nenhuma. Ele é um organismo criado por lei, com recursos, apartidário, extremamente multidisciplinar, capaz de ajudar e direcionar as ações, tanto do mercado imobiliário e tudo mais, e amparar a legislação da cidade, né, com recursos, com entidade, com projetos técnicos e tudo mais, que venham ser feitos ao longo do tempo. Os exemplos são múltiplos. Desde Curitiba, para dar um exemplo histórico, que fez coisas muito interessantes ao longo de mais de 20 anos dentro do IPUC, até hoje o Instituto de Barcelona, que foi criado em Nova York, em Firenze e em Medellín, para não falar só das grandes cidades europeias ou cidades ricas. Medellín, a cidade mais violenta da América Latina, se reformulou a ponto de ganhar o prêmio da Unesco há uns 4 anos atrás, da melhor cidade da América Latina, ou a que mais se modificou. Então, onde todo mundo hoje vai visitar e viajar para estudar. E outros exemplos existem muitos. Nós temos de buscar esses exemplos de sucesso para poder fazer esse grande acordo. Parar de repetir as coisas que nós já sabemos que não dão certo. Eu vou insistir com isso. Nós temos de ter coragem, bom senso, que, aliás, é o que eu acho que mais falta, para a gente poder reconstruir, redesenhar a cidade que queremos. Quem queremos? Todos nós. Não é possível que nós vamos continuar com 400 mil metros. Nós temos essa pesquisa dentro da Escola da Cidade. Entre a Praça da Sé e o Largo Santa Cecília, nós temos 400 mil metros quadrados vazios, com a maior rede de infraestrutura possível. E continuamos levando o trabalhador a 40, 50, 70 quilômetros, trazer todo dia de volta, como já foi dito pelo vereador. Quer dizer, construímos um aparelho que custa talvez $1 milhão o metro linear para buscar e trazer todo dia essa população, uma população do tamanho do Uruguai, do Paraguai, sei lá de onde, todo dia. E 400 mil metros quadrados abandonados. Nós estamos com 2 ou 3 estudos dentro da escola, por exemplo, revertendo isso do retrofit, junto com o MSTC, com um trabalho que nós já fizemos, o primeiro, que é o Hotel Cambridge, e agora estamos fazendo um segundo prédio, o terceiro, com a ocupação da 9 de julho. Quer dizer, nós temos de enfrentar isso. O pacto, o acordo, tem de ser feito nessa dimensão, com essa visão. É que as pessoas ficam dizendo assim, não, isso é uma visão acadêmica, não tem nada de acadêmico nisso, tem uma visão extremamente prática, real. Nós temos 400 mil metros quadrados abandonados. Nós temos um contingente de automóvel que sai, nós também temos esse estudo na escola, entre a Praça da Sé e a Praça da República, todo dia, cujo leito carroçável não é uma questão de engenharia de tráfego, é uma questão de espacialidade. Não cabe no leito carroçável o número de carros que tem. Ponto. Não tem nada a ver com... abre outro farol, faz mais um túnel, muda... Não é nada disso. É desenho, não cabe. É como você querer pôr uma casa de 200 metros quadrados num terreno de 50. Não cabe. Então, quer dizer, nós temos de enfrentar com uma certa virilidade isso, rigor, temperança. Não adianta jogar, como diz no ditado popular, a criança com a água junto, mas nós temos de mudar. Existe uma pré-existência na cidade que nós temos de rever. É isso. E com relação à arte, queridos, a arte nós somos o único animal que foi capaz de criar arte. Civilizatoriamente, antropologicamente. A arte faz parte da nossa vida, tanto quanto o ato de respirar. Portanto, a cidade tem de ter arte. Nós temos de enfrentar também e fazer isso acontecer. As cidades que nós gostamos do mundo são cidades onde a arte está dentro de qualquer lugar, em qualquer lugar que você entre. Não é? Nós temos de, como eu brinco sempre lá na escola, parar de comprar passagens caras para ir ver a cidade bonita que o outro fez, como se nós não tivéssemos condição de fazer. A beleza, já dizia o poeta, é fundamental. A beleza faz parte da existência humana. Nós temos uma dimensão estética
tão importante quanto a científica, quanto a econômica, quanto a política. Essa dimensão faz parte do nosso ser e que nós não podemos abdicar de jeito nenhum. As cidades têm de ser belas, também justas, humanas e belas. Portanto, lutemos para isso. Cada vez fazer coisas mais belas e dignas, porque a beleza já sabia-se, os gregos já sabiam disso mais do que nós, e nós esquecemos. Eu insisto, por favor, vamos parar de separar a academia da produção da cidade. Não existe outra forma de fazer a cidade a não ser conjuntamente, inclusive com a academia. Nós não estamos lá para fazer belas teses, para pôr na nossa biblioteca e dizer que nós somos inteligentes. Nós estamos lá para contribuir. Contribuir com o poder legislativo, com o poder executivo, é uma coisa só. Porque, no final, os meus 5 filhos andam pela cidade. Eu nunca, já tive vários convites, nunca aceitei participar, talvez de uma forma... Louvo muito aqueles que participaram. Nós já tivemos professores, temos professor hoje na administração pública. Eu acho uma maravilha. Temos de cada vez mais enfrentar isso. Mas não temos de nos separar. Vamos parar de fazer essa cidade esquizofrênica que nós fizemos entre academia, poder legislativo, poder executivo, população. É uma coisa só. Ou nós sentamos e discutimos e paramos de nos autorrotular. Aqui estão os repórteres, aqui estão os jornalistas, ali estão os vereadores, ali estão os arquitetos. Somos uma coisa só em construção da cidade. Desculpa se eu me alonguei um pouco, Ronald. Ciro, Imagina. Outra pergunta. Como a academia pode juntar com o poder legislativo e executivo se, pensando no que aconteceu até agora no plano diretor, as medidas que estiveram na prática foram do poder imobiliário e não da academia? Não, Juliana, eu acho, apenas nós estamos fazendo 3 perguntas por rodada. Eu vou abrir para a resposta do professor Ciro, mas você bem rápido. Como exceção, ok? Como exceção, não como regra, por favor, porque senão a gente perde o ordenamento básico para o funcionamento disso. Por favor, professor. Não, bem rápido. Juliana, o último plano diretor e os últimos tempos, principalmente os últimos 15 anos, não agora, nós estivemos presentes, sim. Não foi só o poder imobiliário. Por exemplo, o poder imobiliário jamais teria feito o último plano diretor se fosse só ele. Lá tem muita intervenção de todos nós, de muitos pensadores da cidade, acadêmicos, digamos assim, professores e tudo mais, e participaram, sim. Temos participado. Agora, é claro, a dimensão de pôr em prática tudo isso, você vê a questão do IPTU progressivo, não conseguimos pôr. Nós precisamos lutar. Aí vem a luta política para conseguir colocar em prática. Mas nós temos participado, sim. Talvez não na dimensão que nós gostaríamos tanto, mas temos participado. Nós temos... Eu sei que é uma coisa polêmica, toda vez que eu falo isso, amigos meus arquitetos políticos, como o Nabil e outros mais, dão risada, mas eles sabem que eu tenho razão. Nós temos de desenhar a cidade, desenhar no sentido original da palavra, designare. Desenhar em latim quer dizer desejo, intenção, propósito. Nós temos de saber quais são os nossos desejos para a cidade. Muito bem, últimas 3 perguntas para o vereador Antônio Donato. Vereador André Carvalho, aqui da o senhor conhece, mas tem o senhor um aprovou o projeto de lei a respeito monotrilho. da transparência ativa durante esse período de calamidade pública. Como é que o senhor avalia as práticas de transparência em São Paulo durante a pandemia e o que o Legislativo anda fazendo para conseguir garantir não só a transparência, como também a participação popular? E aí eu falo tanto do plano diretor, como por outro instrumento que vocês podem desenvolver. Obrigado. Vereador, eu não sei se o senhor conhece, mas tem a Roberto Marinho, e eu queria saber... De acordo com o artigo 118 do Plano Diretor Estratégico, é necessário que haja um reajuste anual do valor da outorga onerosa, de acordo com IPCA e com PIB,
se positivo, mas se a gente entra no site da prefeitura, a gente vê que esse reajuste não tem acontecido, desde 2014 ele só aconteceu em 2019. Qual que é a opinião do senhor sobre isso e como que a gente pode relacionar isso com o setor imobiliário? De alguma forma, o setor imobiliário é privilegiado por conta dessa ausência de reajustes? Vereador, eu não sei se o senhor conhece, mas tem um monotrilho aqui em São Paulo e eu queria saber como o plano pode incluir as pessoas que estão morando nas bordas da Roberto Marinho para que elas tenham acesso a esse transporte público, para que elas se integrem ali na rede geral da cidade e o monotrilho não seja usado só pelas pessoas que já têm apartamentos ali, porque é uma região muito cheia de apartamentos de classe média. Vereador Donato, por favor. Vamos lá. André, a questão da transparência. Eu acho que a gente não teve a transparência necessária. A gente está cobrando muito isso. Eu, por exemplo, protocolei um pedido de CPI, que está lá na pauta para ser votado. É evidente que não é fácil ser votado, sobre a Covid. Não é por nenhuma denúncia específica de superfaturamento, mas assim, a gente foi mal. É só ver os números. A cidade de São Paulo foi pior do que outras cidades e pior que a média brasileira. Então, eu acho que a gente precisaria... Quando se fala em transparência, acho que tem que ter mecanismos da sociedade participar mais, né? Não só ser informada. Isso, de um jeito ou de outro, bom, tem lei de acesso à informação, às vezes demora um pouco e tal, mas você consegue. Mas diz respeito a como se organiza a sociedade. Nessa pandemia, a própria Câmara participou lateralmente. Bom, ia projeto para ser votado, a gente votou. Propus coisas, a gente aprovou lá a prioridade para vacina, aprovamos o auxílio emergencial, aprovamos um monte de coisa, por iniciativa nossa também, mas a gestão cotidiana da pandemia, que poderia ser uma coisa que envolvesse a sociedade, que em outros países se fez. Você tinha que pegar a subprefeitura, juntar todas as entidades de igreja, associação de bairro, time de futebol, criar um grande conselho que pudesse irradiar informações, que pudesse organizar a solidariedade. Você poderia ter outros mecanismos que nós não fizemos, infelizmente, né? E quem tem a capacidade de impulsionar um processo desse é o executivo, porque o que a gente tem são iniciativas de organizações sociais, de associações, algumas até com muita repercussão, mas são isoladas, né? Elas não têm um sistema na cidade toda você poder ter isso. Então, isso tem a ver com uma concepção de que é a gestão, essa gestão centralizada que 2 ou 3 decidem, né, escutando pouco. Eu acho que se a gente fizesse um processo com envolvimento da população, a gente teria melhores resultados, até no combate ao negacionismo, às fake news e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer. Sobre o Fundurb, é verdade, Vitória, tem esse artigo, só teve uma correção que acho que foi de 2%, né? E isso impacta. Sempre se tem argumentos, esse é o argumento que está usando para a revisão do plano diretor, que o setor está em crise, o país está em crise. Sempre é a crise. E com a história da crise, você vai depreciando os valores que poderiam ser aportados para o Fundurb, e muitos projetos poderiam ser encaminhados, acabaram não sendo. Você tem toda a razão, a gente tem cobrado, eu cobrei inclusive isso da Secretaria de Urbanismo lá, porque não estão sendo revisados os valores, apesar de ter a determinação legal, né? Sobre a Roberto Marinho, o monotrilho, ali, Ana Luísa, se não me engano, Luísa, né? Luísa Irata. Ali, aquela região é uma área da Operação Urbana Água Espraiada, é um perímetro que, na verdade, ali a gente já deveria ter não mais aquelas favelas lá, e sim ter construído os apartamentos. É uma operação urbana
naquele perímetro que vai ali, a grosso modo, ao longo da Roberto Marinho, desde a da Ponte Estaiada até o Jabaquara, você tem uma arrecadação específica, que é um instrumento que é o CEPAC, que é um certificado de potencial adicional construtivo, é como se fosse outorga onerosa, mas aquele dinheiro só pode ser aplicado ali. Já arrecadou 4 bi, fez a Ponte Estaiada, deu dinheiro para fazer a estação do metrô, fez a continuação da Chuquisaidã e fez algumas moradias. Só que o dinheiro está acabando e as moradias ficaram por último. Você precisaria fazer 4 mil moradias, você fez hoje, precisaria fazer 8 mil, mas tem contratado a 4 mil e você fez 1.700. Essa é uma luta que a gente tem levado lá para que você tenha aquela população em moradias dignas, né? E existir a operação urbana tinha esse objetivo e tem esse objetivo, e a gente está batalhando para que isso aconteça, para que a gente, quando fala em urbanização de favela, né, assim, a ideia é de que aquele núcleo habitacional se faça parte da cidade, né? Se sinta parte da urbe, né? Se integre, né? Porque em geral o apartheid é uma coisa à parte, né? Sem os direitos que o resto da cidade tem. Então é isso. Ali tem um mecanismo próprio. Precisa fazer um novo leilão de CEPAC que está para sair aí, se arrecadar mais um recurso, que acho que dá para arrecadar mais 1 bi, você tem condição de fazer as moradias e aquela região ser muito qualificada do ponto de vista da habitação de interesse social. É isso, Ronald. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Donato. Agora, iniciando os procedimentos finais dessa fase de entrevista coletiva do nosso encontro, eu passo a palavra ao arquiteto Ciro Pironi e pergunto ao senhor professor Pironi, o senhor achou desse momento, dessa participação, da qualidade das perguntas que o senhor recebeu, da postura dos repórteres do futuro desde já que aqui estão? Qual a sua opinião sobre essa experiência, professor? Bem, sem nenhuma retórica, eu achei muito boa. Eu acho que todas as perguntas foram pessoas que estavam preparadas, pensaram sobre as perguntas. Uma coisa, inclusive, por vezes, nós que participamos de entrevistas, vira e mexe, ao longo de tantos anos, muitas vezes o repórter vem sem nenhuma noção sobre a cidade, sobre o urbanismo, sobre a arquitetura, e as perguntas, por vezes, são muito frágeis, não é? Eu achei muito boa, muito bem, parabéns a todos. Eu conheço esse trabalho já desde o início com o nosso querido Sérgio, para quem eu envio um abraço muito fraterno, muito forte. O Sérgio e eu nos conhecemos há muitos anos. Eu achei uma experiência muito válida que deve ser, espero que seja replicada, e parabenizar também a escola junto à Câmara, que faz esse trabalho também. Eu acho que deve ser mantido, amplificado cada vez mais, porque nós precisamos desse conhecimento para poder, através da mídia, não é, ajudar todas essas entidades, o IAB, a escola e tantos lugares que lutam por uma cidade mais digna. Muito obrigado pela possibilidade de participar e parabéns a todos vocês, viu? Continuem, não percam esse elan, porque o mais importante, como dizia o professor Paulo Freire, é manter o entusiasmo pelas coisas. Mantenham esse entusiasmo presente. Muito obrigado. Muito bom. Vereador Donato, qual a sua opinião sobre essa experiência? Os nossos alunos saíram bem? Como o senhor avalia? Não, acho que foi muito bem. Eu já conheço, já fui sabatinado o ano passado aqui, e a gente tem que vir preparado, porque o pessoal se prepara, né? O repórter do futuro, às vezes, tem uma vantagem sobre o repórter do presente. O repórter do presente, a gente lida muito com ele, e não por culpa deles, né? Mas as empresas que eles trabalham, muitas vezes, eles têm pautas enormes, muito diferenciadas, e não conseguem se aprofundar nos temas. E hoje eu vi que, citaram artigos, a gente tinha que rebolar aqui para poder responder,
porque o pessoal estava muito preparado. E eu fico muito feliz disso, né? Porque eu acho que você estudar um tema te qualifica no debate e permite que a gente aprofunde. Queria me desculpar se eu não consegui responder completamente alguma questão, né? A gente também se esforça para aprender e para poder se aprofundar, mas nem sempre domina todos os assuntos. Mas eu achei muito válida, uma turma muito preparada e muito qualificada. Espero que sejam grandes repórteres já, né? Porque já praticamente são, né? Porque foram perguntas de muita qualidade. Obrigadíssimo a vocês. Muito bom. Muito bem, então, parabéns. Viva. Muito obrigado. Agora com um pé no chão, um no ar e um pé de pé na janela, nós encerramos essa participação com o professor Ciro Pirondi, o vereador Antônio Donato, e vamos agora, portas fechadas, avaliar esse processo com os nossos repórteres do futuro desde já. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Um abraço, professor. Um abraço. Obrigada, gente. Um abração. Quero revê-los em breve. Obrigada, Everaldo.